É um time muito técnico, cara, é difícil jogar contra os caras. E esse joguinho do Diniz aí, meu amigo, irmão, rapidinho os caras dobram e colocam no bolso. O Vasco... O Flamengo tocando bola, parecia realmente que o Flamengo já está treinando há um mês e o Vasco começou a treinar essa semana, cara. Tá... O Vasco tomou hoje um totó, foi amassado pelo time alternativo do Flamengo. O Flamengo, amigo, engoliu o Vasco da Gama durante todos os 90 minutos. O emocional do Vasco, quando enfrenta o Flamengo, ele tem que ser trabalhado um mês antes, cara. Salve nação, saudações rubro-negras, nação segue a freguesia do Vasco, hein? Vamos acompanhar aqui, nação, o desabafo dos vascaínos. Olha, teve gente aí admitindo que o nível técnico do Flamengo está lá em cima e o do Vasco lá embaixo. Como se isso fosse alguma novidade, hein, nação? Olha, o placar do jogo foi magro, porém o estrago mental nos vascaínos foi gigante. Vamos acompanhar aqui, nação, o vídeo tá muito legal, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário, link na descrição aí de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? Cara, a história vem se repetindo, né? Um clássico atrás do outro, a história se repetindo, né? Se você tá assistindo esse vídeo de manhã, Bigode, tem gente que vai falar aqui, vai comentar, Bigode, eu dormi. Pô, irmão, parabéns pra você que dormiu, você não perdeu nada, perdeu nada. Foi mais um Vasco e Flamengo igual aos últimos clássicos entre Vasco e Flamengo. Só Deus, cara, irmão. O time do Flamengo, cara, é imensamente superior ao time do Vasco, cara. É deprimente assistir o clássico entre Vasco e Flamengo, sinceramente, cara. A gente que é fanático, que gosta do Vasco, pô, cara, é deprimente. O time do Vasco parecia um time sub-17. O Flamengo veio com força máxima contra o Vasco. E, cara, irmão, não dá nem pra comparar, cara. Não dá pra comparar. Cara, o time do Flamengo é muita intensidade, cara. Talvez. É um dos melhores elencos do país, infelizmente. É um time que marca com muita intensidade, né? Defende com muita intensidade, ataca com muita intensidade. É um time de muita velocidade. É um time muito técnico. Cara, é difícil jogar contra os caras. E esse joguinho do Diniz aí, meu amigo, irmão, rapidinho os caras dobram e colocam no bolso. O Vasco teve uma dificuldade enorme o jogo inteirinho. O Vasco teve uma dificuldade enorme, tá? Uma dificuldade enorme, tá? Para mais uma vez, né? Para jogar contra o Flamengo, para enfrentar o Flamengo. Cara, infelizmente, hoje, ó, a nível técnico, de intensidade, os caras estão muito acima da gente, tá? O que o Vasco jogou no primeiro tempo já era para ser uma diferença de 3 gols, assim, com facilidade, né? Porque o meio-campo do Vasco, ele não encontrava os jogadores do Flamengo. Às vezes o Flamengo começava a tocar a bola ali e descobria sempre alguém no meio do campo, livre, coisa que o Vasco não tinha essa possibilidade. Quando o Vasco tentava sair jogando na defesa, os jogadores do Flamengo se posicionavam de tal forma que o Vasco não tinha espaço para jogar, não tinha nenhum jogador no meio do campo para receber a bola livre. O Flamengo tocando bola, parecia realmente que o Flamengo já está treinando há um mês e o Vasco começou a treinar essa semana, cara. Tá uma diferença de condição física. Quer dizer, o Flamengo amassou o Vasco, cara, o jogo inteiro. Aí quando foi a expulsão, aí piorou, né? Aí piorou. Para piorar, esse time do Vasco é o time titular, cara. Só quem não jogou hoje foi o Ryan. Só. O resto é o time titular. E todo mundo, se perguntar a qualquer torcedor do Vasco, qual é o time do Vasco? É esse. Hoje os caras não jogaram um jogo. Os caras o Vasco treinou mais uma semana que eles. Porra, sabe? Mas deram um passeio. Os jogadores do Vasco não achavam do Flamengo. E na hora do Vasco sair jogando, é um tal de bola pra trás, cara. Eu assisti uma das piores partidas do Vasco na minha vida. Entraram todo cagado. Elenco de frouxo. Bunda mole. Seus cagão. Que partida de merda. Eu me senti hoje um torcedor do Madureira, nem do Madureira, do Maricá. Eu, infelizmente, assisti o Vasco jogar contra o Flamengo, um ataque contra a defesa. Mas o Barros foi expulso. Isso já foi no segundo tempo. O Flamengo finalizou mais até no primeiro do que no segundo tempo, 11 contra 11. O Vasco tomou hoje um totó, foi amassado
pelo time alternativo do Flamengo. O Arrascaeta não pisou nem em campo. Que vergonha que vocês fizeram hoje, cara. Estou usando essa camisa aqui em homenagem ao seu Leonardo César Jardim. Léo Jardim, muito obrigado. Você representou esse torcedor tão sofrido e sacaneado do Vasco. Você foi responsável por manter de pé a honra da instituição. Se não fosse o seu Léo Jardim, que fez uma das melhores atuações dele com a camisa do Vasco, o Vasco hoje tinha saído atropelado e goleado pelo Flamengo. O Vasco teve 15 dias para se preparar para esse clássico. 15 dias. E o Flamengo se representou há 9 dias atrás, 8 dias atrás. E um Vasco que não consegue ser superior ao Flamengo em absolutamente nada. Em nada. Só que o vascaíno, ele não viu apenas um Flamengo ser superior na parte técnica. Ele viu o Flamengo ser superior também fisicamente. E eu acho que esse é o ponto que não dá para aceitar. O Flamengo, amigo, engoliu o Vasco da Gama durante todos os 90 minutos. E eu falo aqui, o Vasco da Gama, a sensação que dá é que quando o Vasco ele vê a camisa do Flamengo do outro lado, ele se caga, cara. Ele fica com medo. É difícil explicar, porque o mesmo Vasco que contra a equipe do Fluminense joga, amassa, parte pra cima, ganha, vence com autoridade. O mesmo Vasco que chega contra um Botafogo, amassa, vence, ganha com autoridade. Quando enfrenta um Flamengo em condições melhores, não consegue vencer. Então eu não consigo acreditar que hoje o Vasco da Gama, quando enfrenta um Flamengo, não vence apenas por fatores técnicos. A questão que envolve o Clássico dos Milhões é muito superior a fator técnico, é muito superior a fator físico, é algo relacionado ao emocional desses caras. O emocional do Vasco, quando enfrenta o Flamengo, ele tem que ser trabalhado um mês antes, cara. E eu fico triste por falar isso, eu fico chateado por falar isso, mas é a grande realidade, amigo torcedor. O Vasco da Gama ele tem medo de jogar contra o Flamengo. A atitude, a postura que se viu no Maracanã evidencia ainda mais isso. Tá aí, nação, desabafo aí dos vascaínos aí, em especial esse finalzinho aí, hein? Falando que o Vasco tem medo, simplesmente ele admitiu que o Vasco se caga de medo quando vê a camisa do Flamengo. Cara, é muito legal ver os rivais, né, os adversários admitindo que tem medo, que tremem quando vê o Flamengo na frente. Isso é bom demais, nação. Vamos mandar a real. Apesar que o placar foi magrinho, né? O placar não fala o que foi o jogo. Foi uma massa do Flamengo. O Flamengo dominou a partida, tomou conta do jogo, posse de bola, em chutes ao gol. Uma marcação ali, fez uma pressão alta ali que dificultou a saída de bola do Vasco. Resumindo, nação, o Flamengo fez uma boa partida ali, veio com a cavalaria, né? Os vascaínos esperavam que o Flamengo viesse ali com o sub-20, eles estavam na esperança do Flamengo jogar com os juvenis ali, pra quem sabe quebrar esse tabu aí que já demora tanto tempo, só que não, o Flamengo veio ali com um misto, né? Alguns titulares, com o garoto da base jogando ali de lateral esquerdo, veio alguns titulares, com a boa parte ali que não são titulares, tipo Cebolinha, né? Não é titular, não foram todos os titulares que jogou. Por exemplo, o Arrascaeta não jogou, nem para o banco foi, Jorginho também nem para o banco foi. E mesmo assim o Flamengo simplesmente engoliu o Vasco da Gama e deixou os torcedores do Vasco aí na bronca. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.